Alô, você. Estamos juntos de novo aqui com o nosso podcast, A Voz do Sagrado Ocã Laió. Então, compartilhe, vá lá, dê um likezinho, entendeu? Participe com a gente. Importantíssimo para a gente. Estamos aí com vocês de 15 em 15 dias fazendo o nosso podcast e levando para vocês o máximo de cultura, de culto de matriz africana. E hoje recebendo o nosso irmão querido Iango, Iango, pai Iango. Quem não conhece Iango não conhece Candomblé. Pois é. Então, esse sorriso ele já é uma identidade. E o nosso diretor da Gen Afro também, né? Dessa força, dessa ferramenta maravilhosa. Mas vamos deixar que ele não fale. só promoter, como também babalorixá. Entende? Tem que ser dito. Sim. Então, pai Iango, fique à vontade. Bom, boa tarde, a benção, pai Mota, pai Marcos, pai abençoe e benção, uma satisfação imensa estar aqui, junto com, representando esse veículo de comunicação, que é a rede social A Gen Afro, hoje composta por um complexo de comunicação relativamente com um tamanho muito bom, né, que são 6 páginas. São quatro perfis no Facebook, com 2 páginas, que dá um total de 6. 15 grupos de WhatsApp, na rede social do WhatsApp. 3 perfis no Instagram. E agora no Twitter, né? Conseguimos agora abrir uma página no Twitter. Está no início ainda, nós estamos iniciando. Além das lives, né? Além das 2 lives, que é o primeiro programa, que é o Quem Tem Boca Fala o que Quer, né? Essa é uma live de 2 horas de duração, e a Gen Afro Rapidinha, que é um programa de 30 a 40 minutos que a gente faz. E a revista, mostrar aqui aos nossos espectadores, né? A grande revista, essa é a última edição, que está na sua 6ª edição, esse novo formato, porque era jornal, era papel jornal, o senhor lembra, né, pai Mota? Pai Marcos também. E nós conseguimos transformar o jornal agora numa revista, né, com uma qualidade de papel melhor, né, uma impressão de foto melhor também, uma qualidade melhor, tentando avançar e melhorar a situação. Eu queria ter oportunidade, e muita gente me pergunta isso, eu não sei se vocês dois também têm essa curiosidade, de saber como é que nasceu e por que nasceu o A Gen Afro. Claro que temos, sim. Fica à vontade. Temos, sim. Como nasceu e por que nasceu? Na realidade, o A Gen Afro nasceu, eu fui convidado a participar do programa do meu compadre Fernando Dochossi, que tinha um programa na antiga Rádio Acebes, que eu não sei se o senhor chegou a conhecer, que era no bairro da Mangueira, em Caxias. Era uma rádio FM, onde tinha programa do Wagner de Oxóssi, do Fernando e outros zeladores de nome. E aí eu era compadre do Fernandes. Fernandes disse para mim: Iango, vamos fazer o programa junto comigo, vamos lá dar um apoio, dar uma força. Falei, tá, então vamos, o que eu vou fazer? Inventa aí alguma coisa. Aí eu falei assim, existe agenda de festas de casas de santo? Ele falou, que eu saiba não, atualmente não. Eu falei, então eu vou fazer uma agenda de festas. E aí eu comecei a fazer essa agenda de festas de casas de santo, tanto de candomblé como de umbanda. Só que era uma coisa assim muito pequena, muito limitado, e eu queria crescer, eu queria avançar mais, porque logo de início a ideia foi maravilhosa, né? As pessoas sentiam essa necessidade de se ter alguma coisa, ou uma revista, ou uma rede social, ou um aplicativo, ou um site, alguma coisa que pudesse estar indicando aonde estariam acontecendo as festas de candomblé de umbanda no Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. Aí eu falei, então tá, vou fazer. Aí eu comecei a participar do programa do Fernandes, que chamava Povo de Santo, o Povo de Santo, o nome do programa. E aí eu fui para lá, comecei a participar do programa, só que aí eu falei assim, tem que colocar um nome nesse quadro, que era um quadro que eu tinha no programa, né? A minha participação era essa.
E aí eu fiquei batutando, qual seria esse nome? Que nome que eu vou dar a esse quadro? Aí fiquei, penei um pouquinho, apareceram vários nomes. E aí depois, do nada, aquilo falou no meu ouvido, Agenhafro. Eu falei, Agenhafro. Aí eu toda hora repetia, será que está soando bem? A palavra soa bem? Quando você fala, será que a pessoa recebe bem essa palavra e tal? Aí pegou, a palavra Agenhafro pegou, e aí eu participei muito pouco tempo do programa do Fernandes, não foi muito tempo. O Fernandes saiu do ar, o Wagner continuou, e aí o Wagner me chamou para participar do programa dele. E aí no Wagner a participação foi um pouco maior, eu levei o quadro Agenhafro e tinha direito a uma página no jornal A Voz do Candomblé. E aí o Wagner me deu sustentação para isso, me deu caminho, nós tínhamos uma parceria muito boa, e aí eu fazia o programa junto com o Wagner e tinha aquela página onde saía a relação de festa. Também Mas o Agenhafro foi pensado que Agenda. Agenda. Afro porque Afro, Mas, na realidade, conforme eu fui passando de um programa para outro e passando a fazer amizade com as mais variadas mídias, apresentadores de programa naquela época, a revista era muito forte, né? Nós chegamos a ter 15 veículos desse. Hoje a gente só tem 2. Sim. Eu e o Capra. Hoje só tem 2. Então, era uma concorrência muito grande e tal. Então, eu me dava muito bem com todos eles, sempre me dei muito bem com todos eles, nunca tive problema nenhum. E aí o Wagner também resolveu parar, foi quando o candomblé cresceu muito, né? E a dificuldade também das casas de santo em poder contratar o serviço de mídia era muito complicado. E aí eu falei assim, eu vou repensar o Agenhafro. Aí fiquei um tempo analisando as casas de santo, visitando, né, telefonando para as pessoas para saber se tinha festa, se podia colocar no Agenhafro, se podia divulgar. Aí eu senti, naquele momento, que as casas de médio porte e de pequeno porte não tinham acesso à informação. Além de não ter acesso, e além do acesso ser uma certa dificuldade, existia também o hábito e a falta de interesse de você se informar. Né? Porque há 50, 60 anos atrás a gente era muito ligado mais ao santo do que outra qualquer coisa. Hoje em dia não é mais assim. Aí eu fiquei assim, eu vou aperfeiçoar o Agenhafro porque eu quero dar oportunidade para as casas menores ter acesso à informação como as grandes casas têm. Porque naquela época saía muita divulgação das grandes casas. Você não via as casas mais humildes, as casas mais simples. Aí eu falei assim, não, eu vou fazer um trabalho desse tipo. Aí eu fui trabalhar até então não tinha ainda colocado em execução. Fui trabalhar, assim que eu saí do Wagner, eu recebi um convite do jornal Esotera, que eu não sei se o senhor lembra, né? Do falecido Ivan, que quem está à frente é o Marcelo Dogun, que eu nem sei. Ele não é mais impresso, mas eu acho que ele ainda existe no virtual. Trabalhei com o Marcelo muito pouco tempo, foi 2 edições, ou 3 só, se eu não me engano. E nesse inteirinho eu recebi o convite do Anderson do Oxoguian, que é a filha de finada Yanitinha, do Axé Engenho Velho, pai Anderson do Oxoguian. Falava assim, Iango, vamos montar uma revista, um jornal? Eu falei, jornal nosso? Eu disse, vamos montar um jornal, você sempre teve vontade, eu também gosto um pouco dessa área, não sei o que e tal. Mas qual o nome que a gente vai dar? Aí pensamos também em inúmeros nomes, até que saiu o nome Odara, Jornal Odara. Falei, vamos botar o nome do Jornal Odara? Falei, o nome é bom, soa bem, Odara, soa bem esse nome no ouvido das pessoas. Disse, como é que a gente vai fazer para lançar? Não, deixa a parte do lançamento comigo, você entra com a matéria, com os serviços, e eu vou entrar com um coquetel de lançamento. Aí nós fizemos o coquetel na casa de finada Regina do Oxóssi. Não sei se o senhor foi, acho que o senhor foi. Foi na casa de finada Regina do Oxóssi, Madureira.
Foi uma grande festa, foi um grande coquetel só com as lideranças de matriz africana, de todas as nações. Foi uma festa muito bonita, muito bonita. E aí nós lançamos o jornal Odara, e aí eu pude colocar em prática aquela ideia de dar acessibilidade às casas de menores porte ou às menos privilegiadas com relação à informação e com relação à divulgação das suas casas. Sim. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, né, com custo baixo, que na realidade eu não tinha lucro com aquilo. Eu comecei a dar oportunidade a essas casas mais do interior, mais da Baixada, no caso da Zona Oeste, mais o lado aqui de Campo Grande, Santa Cruz, Uaíba, né? As casas onde tinham as casas, naquela época eram as casas mais simples, né? Porque as grandes casas ficavam mais para fora da capital, e muitas casas grandes também na Baixada Fluminense. E aí eu falei assim, não, vou começar esse trabalho. E aí eu comecei o trabalho, tive sucesso, chegamos a fazer um jornal com 60 páginas. Foi um estouro. Depois nós mudamos a palavra jornal, mudamos para a palavra revista, mas aí continua ainda como papel jornal, a qualidade do jornal. E aí eu fiquei com o Anderson, eu acho que uns 4 ou 5 anos, não me lembro a quantidade exata, o tempo exato. Aí fomos crescendo, fui fazendo um trabalho de formiguinha, começou a acontecer os casos de intolerância religiosa no Rio de Janeiro, onde houve um boom, né, de casos de intolerância religiosa, e aí eu pego essa responsabilidade para mim, em defesa das nossas casas de santo, em respeito à nossa ancestralidade, aos nossos antepassados. Eu passei a politizar mais a informação, tentando trazer essas vítimas para que tivesse um veículo de comunicação, a gente pudesse divulgar e expandir essas situações todas. E aí teve o grande caso da menina Kailane, foi onde nós explodimos mesmo, onde eu explodi, né? Nesse inteirinho, eu já tinha saído do Odara, já tinha terminado a minha parceria com o Anderson. Eu falei, Anderson, eu vou sair fora, porque eu estou sentindo a necessidade de me dedicar mais, focar mais num trabalho específico. Eu não quero cuidar só da informação dos grandes candomblés e das grandes festas. Eu quero realmente pegar esse público. Candomblé propriamente dito. Isso, né? Eu quero pegar esse público mais humilde, mais simples, dar voz, dar caminho, dar condições para que eles possam falar, divulgarem. Aí nós terminamos a parceria, graças a Deus, numa amizade boa, temos essa amizade até hoje, não tivemos problema algum. E aí eu lancei a revista Agem Afro, tirei o nome Odara, lancei a revista Agem Afro, e aí foi quando veio os casos de intolerância religiosa, que foi o caso da menina Kailane, e a revista Agem Afro trouxe a mídia internacional toda para o Rio de Janeiro. Foi através da nossa revista, através do meu trabalho, através da minha divulgação. Nós fizemos representação dos Estados Unidos, da China, do Japão, da Alemanha, da Rússia, Portugal, Itália, todo mundo, porque foi um caso que realmente... muito triste. Foi um caso que mexeu muito realmente com a sociedade brasileira e principalmente com a comunidade do povo de matriz africana. E aí foi quando eu realmente finquei o pé, me estabeleci, e aí a rede AGEAF passa a ser um veículo, um grande veículo de comunicação, de apoio. Comecei a fazer parcerias, fiz parceria com a menina Kailane, nós rodamos, fomos ao governador na época, Pezão, fomos no prefeito Eduardo Paz na época, levamos a menina na presidente Dilma, na época era a presidente Dilma, no ministro de Direitos Humanos, que era o Pepe Vargas, né? No delegado geral da Polícia Civil, que era o doutor Fernando Veloso, na época, claro, né? Gente finíssima, gente boníssima, um cara assim fora de série. E aí a gente aquilo foi ampliando, logicamente que não foi eu sozinho, tinha parcerias da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, tivemos a parceria do CEAP, que é o Centro de Articulação de População Marginalizada do Rio de Janeiro, e o Agem Afro foi adentrando todo esse meio político de gestão,
né, de governo, para que a gente pudesse tentar resolver essa situação. Assumir a responsabilidade de uma revista, de uma ferramenta veículo, tão importante, um veículo de informação. Isso. Eu acho que o compromisso social ele é muito, muito veemente. Sim, sim. Nós fizemos uma caminhada no Largo do Bicão, onde fica a casa de santo da avó de Mameto, Cátia de Foncibialá, grande amiga, grande parceira no Largo do Bicão. Fizemos um grande evento interreligioso ali, já quase da metade para o final de toda essa situação. E aí o AGEAFRO cresceu muito, muito mesmo, porque passou a ser um elo de ligação, de comunicação com o poder público. Né? Os casos de intolerância religiosa, como tivemos grandes casos de intolerância em Nova Iguaçu, Caxias, Cabo Frio, Barra do Piraí, Volta Redonda, Vassouras, né, Belfor Roxo. Então os casos foram pipocando. Cidade Alta, Senador Camará, Campo Grande, em Uaíba, tivemos casos de intolerância religiosa em Uaíba. Então os casos foram se multiplicando. E as pessoas passaram a ver o AGEAFRO como um veículo que pudesse ajudar nesse encaminhamento. E aí nós montamos uma parceria com a delegacia, com a DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. Na época era o doutor Gilberto Chivanello, que era o delegado. E aí nós mantemos esse vínculo, e aí as pessoas passavam a me ligar para denunciar o caso de intolerância religiosa, e eu que encaminhava para a DECRAD. Não, você tem que ir para a delegacia, registrar, fazer o BO, fazer seu registro direitinho, passar as informações, o AGEAFRO vai acompanhar. Começamos a fazer matérias, denúncias, e aí os casos foram aparecendo, foram estourando, e tivemos aquele grande caso em Caxias com um bandido Peixão, né? Fechou 12 casas de santo. Foram inúmeras situações que apareceram. Tivemos os bullying nas escolas, né, com as crianças que sofriam bullying por ser iniciadas no candomblé. Tivemos preconceitos raciais, racismo religioso dentro de comunidades, dentro dos EBEs. E aí as coisas foram acontecendo de uma tal maneira que aquilo foi crescendo. E o AGEAFRO passou a ser visto como um veículo de informação com respeito, com dignidade, com seriedade ao meu trabalho, à minha luta. E aí nós damos continuidade a essa situação toda, e assim foi iniciado, foi a origem do AGEAFRO, que foi uma rede de comunicação que foi criada para beneficiar as casas de menor porte, ou as mais simples, ou as mais humildes, ou as de pequeno poder, né, financeiro, para que elas também pudessem expor o seu trabalho, a sua comunidade, falar dos vários artesãos que tem dentro das comunidades de terreiro, né, dos vários artistas que são escondidos, né, que não se deixam mostrar ou que não se deixam divulgar. E essa foi a intenção da criação do AGEAFRO, que hoje está aí. Vamos fazer 20 anos agora esse ano, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Certamente uma luta incansável. Não parei de lutar, porque agora a gente está tentando buscar um apoio, né? Um apoio governamental, um apoio de gestão pública, porque é um trabalho muito caro, um custo muito alto, né? Eu tento cobrar às pessoas valores que realmente estejam dentro da capacidade, porque eu sou sacerdote, eu sou zelador, eu sei como é que funciona o custo de uma casa de santo. Então, sim, isso facilita muito para mim, saber quanto é que eu vou cobrar por uma página, por uma cobertura de uma festa ou pela divulgação de um evento. E eu sei que as coisas estão muito caras. Então, a minha próxima luta agora que nós estamos com uma nova gestão, uma nova política, um novo governo, é tentar buscar um apoio governamental através de um projeto, através de alguma coisa, para que a gente possa ter sustentação de manter a revista. Politicamente, é apenas uma demarcação de território. Né? Não, nós precisamos de uma revista. Nós estamos tentando demarcar, não perder esse território, que é um território de enfrentamento, é um território de resistência, é um território de luta, de cultura, de história,
né? Então a gente tenta, como eu disse para o senhor, nós tínhamos 15 revistas, nós só estamos com dois veículos agora. Que sou eu e que é o ICAPRA do Marcelo. Nós somos amigos, nos damos muito bem, inclusive. Nós estamos tentando manter esse serviço, e aí eu volto a falar, não é por causa de lucro, é justamente para a gente não poder perder esse espaço político que nós conquistamos. E muito necessário, Ian, muito necessário, porque nós temos que ter voz. E até na nossa necessitar de trabalho, de ferramentas desse nível, uma revista, um jornal, né? Fica aqui também os nossos cumprimentos a Marcelo também. São soldados que usam vários escudos. O seu é um escudo muito amplo, muito poderoso, que é a Genhafro. Sim. Né? Evidentemente também os seus valores morais, que sempre foram muito significativos. Né? E é uma homenagem ter o senhor no nosso candomblé com essa revista. Sim, né? sim. A intolerância religiosa, na sua concepção, ela tem diminuído? Como está se processando? Na realidade, pai, nós tivemos assim várias fases do racismo religioso, né? Sim. Nós começamos lá atrás, na história do nosso país. O preconceito, ele é uma coisa muito antiga, desde que o Brasil se entende para o Brasil, né? Desde que os portugueses chegaram aqui nas nossas terras e já encontraram os índios, a gente já sabe que a intolerância foi uma sementinha que foi plantada já naquela época e que a própria sociedade foi regando, né? Na realidade, a própria sociedade foi regando essa semente, e nós chegamos a casos extremos, como nós chegamos com relação ao caso da Kailane. E um caso muito sério também, que nós não falamos aqui, foi o caso de mãe Gigi, lá de Cordovil. Uma senhora mãe de santo que tinha uma casa de 40 anos, que foi obrigada a sair de Cordovil. Eles botaram ela de lá para fora. Como é que pode? Que era filha de finada mãe Palmira de Ançã. Mãe Palmira, minha comadre. Entendeu? Então, nós passamos pela fase do preconceito, né? Depois nós começamos a entrar na fase da intolerância, né? Da intolerância religiosa. Chegamos ao racismo religioso. E hoje, né, com o caso de Kailane para cá, eu tenho uma nova terminologia para falar da intolerância religiosa, que para mim é o etnocídio religioso. Quer dizer, o que é o etnocídio? O etnocídio são grupos que se organizam para exterminar a cultura de uma cidade, de um bairro, de um país. Entendeu? Então, eu e Ango, né? Isso é eu e Ango, eu a Genhafro, é o estudo que nós fazemos com 20 anos de trabalho, né? Algumas pessoas não aceitam ainda esse estágio, mas devido aos acontecimentos, o envolvimento dos bandidos de Jesus, traficantes de Jesus nessa situação, eu cheguei a essa conclusão que esses grupos se formavam através, logicamente, de uma liderança e de algum envolvimento para exterminar a cultura, da nossa cultura. Logicamente que também tem um interesse político em toda essa jogada. Então, monetário. Com certeza. E nós tivemos assim casos, como foi o caso de mãe, se eu não me engano, Carmen, que era filha de... que está viva. Pai Leonel, que foi aquela senhora que botaram a arma na cabeça dela e fizeram no Parque Flora, que era um dos bairros mais violentos de Nova Iguaçu. Hoje a coisa está um pouco mais branda com relação à caso de intolerância religiosa. Em Caxias, nós temos a parte do Jardim Gramacho e toda a reta ali de Gramacho. Nós temos em Belfor Roxo, nós temos no Rio de Janeiro, que era chamada como faixa de Gaza, a Cidade Alta, Cordovil e Senador Camará. Senador Camará, a gente ainda tem barracão hoje que é proibido de abrir, que é proibido de tocar. Ainda temos, que ainda não se abre mais. E quando funciona, tem que ser de porta fechada, sem atabaque, tem que ser na palma da mão. Eu tenho pessoas que
que são de lá e que me falam aí, estamos aqui tocando na base da palma da mão, porque não pode se tocar atabaque. Ali a gente já tinha algum tempo atrás alguns problemas dessa natureza, inclusive quase lá perto da Pedreira. Sim. Né? Você adentrava ali, lá na frente à direita. Porque por ali tu sai também no Rio da Prata, né? Sim. Tivemos problemas na Boiobi, na comunidade 48 horas, chegaram a botar uma faixa. Está Boiobi, proibido. Não, Padre Miguel Realengo. Ah, Está proibido andar de branco, está proibido colocar roupa branca no varal para secar. Está proibido andar de fio de conta. Nós tivemos casos assim. Na Cidade Alta também. Na Cidade Alta também, em Cordovil. Nós temos um amigo, o pai Vaguinho Dogum. Sim, conheço o pai Wagner. Então, pararam na porta dele e disseram que ele não podia mais tocar o candomblé. Mas pai Vaguinho é... Era Geja, agora Vigário, Jardim América? Não, era lá em cima, em Cidade Alta. Não, mas depois ele foi para... Ele não foi para depois parar de Lucas, Jardim América? Por ali. Vigário ali, é tudo junto, né? Uma salada só, Aí ele passou por esse problema. Hoje ele está com o candomblézinho dele lá em Sepetiba. Ah, ele está em Sepetiba agora? Eu nem sabia. Está em Sepetiba e está no axé do Sátiro. Do pai Henrique Sátiro? Ah, legal. Está no axé do legal. Henrique. E para finalizar o que o senhor tinha me perguntado, acabar não acabou. Né? Parece que a coisa deu uma parada. Né? Eu cheguei a fazer um estudo que existia no nosso país um caso de preconceito, de racismo. Como é que eu coloquei? Acontecia um caso de preconceito e racismo. Em cada estado, em cada federação do país, acontecia todo dia um caso de racismo e de preconceito. Uma estatística. É uma estatística, entendeu? Nossa. Então, acabar não acabou. Parece que deu uma paradinha, como se fosse para a gente se oxigenar, mas é um trabalho ainda muito pesado, um fardo muito pesado, que vai ter que haver a necessidade de um entrosamento da sociedade civil, da gestão pública, do governo, né, da área de direitos humanos. Eu digo que o problema de intolerância religiosa, ele só se resolve com a área de direitos humanos, educação e cultura. E segurança, que é o final, né? Sim. Mas sem essas três áreas, direitos humanos, cultura e educação, fica um pouco complicado. Então, eu senti que eles deram uma paradinha para a gente dar uma oxigenada, mas é um trabalho ainda que não vejo o fim, não. Eu ainda vejo que nós vamos passar por algumas situações ainda a médio e longo prazo. Nós temos a Genafro e temos várias outras ferramentas que vai... a gente trabalha para isso. A gente trabalha para isso. Yango, nós falamos aqui sobre o preconceito e eu gostaria que, se fosse possível, você falar das nossas fontes primárias, dos nossos mais velhos, da necessidade de proteção. Como você vê essa... Eu conheço, estou lhe perguntando, eu sei até o seu posicionamento, porém, seria importante você externar a preocupação que nós temos com os nossos mais velhos, o carinho que nós temos pelos nossos mais velhos e o nosso conhecimento de entender eles serem a nossa fonte primária, a necessidade daquela cultura, daquele potencial que está guardado ali. Como você vê essa situação? Sim, eu tenho assim eu hoje, esse ano eu faço 22 anos de iniciado no candomblé, na Nação Queto, né? Queria até me apresentar, dizer que eu sou iniciado pelo Babalorixá Jorge Dogunjá, neto do Babalorixá Valnei de Omolu, que era bisneto de finada Vó Margarida de Oxum. Isso num segundo momento da minha vida. Num primeiro momento da minha vida, eu continuo sendo iniciado pelo Babalorixá Jorge Dogunjá, só que o meu avô era graças a Deus está vivo, o Babalorixá José Carlos de Logoedé, que vem a ser filho de finado Miguel Deuandá, que tem casa de santo aqui no Realengo, ali no estacionamento da Universidade de Castelo Branco. Quero mandar um beijo pro meu avô Zé Carlos
Eu tenho 2 avôs, né? Todos 2 estão vivos, graças a Deus. Melhor do que ter um só, né? Claro. Meu avô Zé Carlos e meu avô Volney. E meu pai também, quando se iniciou, meu pai de santo se iniciou pela mão de finado, que eu acredito que um de vocês dois conhece um pouquinho da história, pelo finado Doté Francisco Valverde, Francisco de Oxóssi, que era filho de finada Berenice de Ossanha. Tia Berenice. Né, meu pai se iniciou. Minha tia-avó, nossa tia-avó. Meu pai se iniciou. Minha avó, sua avó é a avó dele e minha tia-avó. Meu pai Eu sou neto Jorge Amanjá, irmão de... Meu pai se iniciou por ali, depois passou para... Se iniciou criança, parece com 9, 10 anos, ou 11, parece. Se iniciou criança e ficou lá o tempo que tinha que ficar. Depois passou para a mão do meu atual, do vô Zé Carlos, que está vivo, que é filho de Miguel Grosso de Eudar, né? Tem toda uma história com esse axé. E por último, na mudança do axé, meu pai entrou para o cantuá e atualmente vive esse encanto que é o cantuá, né? Que é um axé de alegria, de felicidade, um axé tradicional. Mas voltando à sua pergunta, eu tenho uma preocupação com essa coisa do mais velho, né? Eu como fui feito há 22 anos atrás, tenho 40 anos de Umbanda, que não deixei minha Umbanda, e 22 anos atrás eu fui iniciado no Candomblé, eu ainda tenho esse olhar, né? Eu ainda consigo enxergar essa coisa da importância do mais velho. Tanto faz o viés, se ele é rodante, se é carro, não, mas eu tenho essa coisa comigo. E eu acho muito importante a gente também tento ter esse posicionamento de preservação ainda dessa atuação nossa. Apesar que o Candomblé hoje está muito diferente, né, pai? O Candomblé hoje está muito mudado. Mudou até demais para mim. Na realidade, foram transformações muito bruscas. Eu acho que mudou. Sofrendo muitas influências dessa globalização. Devido à modernidade, o próprio estouro da comunicação, né, a própria internet. Então, aquilo fez com que o Candomblé modificasse talvez algumas peças ou alguma peça do cabeçalho que não deveria sair dali. Assim, eu acho que eu dentro de mim tem coisas que eu acho que não deveriam ter sido mudadas, mas tudo bem, a gente navega como barco navega. Certo. Mas eu sou ainda um adepto, um coadjuvante dessa história, né, como candomblessista, um bandista que sou, de tentar cuidar, de tentar preservar, de dar atenção, né, de seguir a norma, a hierarquia. Eu tive agora no Candomblé de Maiobá, o Baganjus, 79 anos. Mulher maravilhosa. Que candomblé maravilhoso. Sempre sabe? Foi. Sabe, sempre que candomblé a gente vê. E ela tá minhonzinha, né? Porque a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mion, né? Não menos linda e que certamente vai nos dar honra de vir aqui. Se falar com ela vem. Nós vamos lá. Falar com ela. Madureira. Madureira. Falar com ela vem, sim. Aí eu tive esse prazer de estar lá e eu fiquei maravilhado de poder estar ali, de Pai Xangô me abraçar, de eu ali bater cabeça, que a gente não vê mais isso, pai. A gente não vê mais as pessoas baixar a cabeça, a gente não vê mais as pessoas batendo a cabeça, a gente não vê mais as pessoas baixando os olhos, né, fazer reverência. Pô, 79 anos, 79 anos. Eu acho que aquilo que era importante dentro do culto, né, dentro das casas de terreiro, hoje a gente não vê essa importância nos olhos das pessoas, nos gestos das pessoas, né? Porque era importante para ganhar um abraço do sagrado, né? Eu sinto muita falta. Eu que rodo candomblé, muitas festas, até mesmo terreiros de Umbanda, eu sinto muita falta quando você não ganha um abraço. Quando o orixá, vodum, inquice, não olha para você. E sem contar que tem muita gente que vai ali
na esperança de ter um abraço, do sagrado. Né? Eu sou um. Eu certeza. adoro ganhar esse tipo de abraço. Não dizendo que o orixá tem que vir a gente. Às vezes, muitas das vezes, a gente que tem que ir claro. ao orixá, né? Ao vodum, ao inquice. Mas eu sinto muita falta. E ali na casa de mãe, o Baiaganju, na hora que os orixás sentaram nas cadeiras, e que eu falei assim, não, eu fiquei tão maravilhado com esse santo que eu vou lá. Aí eu fui lá, bati minha cabeça, e me deu um abraço tão forte, mas tão forte, uma energia assim tão boa, sabe? Aí abracei todos os orixás, fiz minha reza, meus pensamentos, meus pedidos, e eu fiquei maravilhado com o candomblé que foi. Foi muito bom. E foi sai muito dali bom. renovado. Não, com certeza. Lindo. Xangô, Bagajú. Com certeza. Um santo uma mulher de santo que eu gostava também era a Mãe Sinavuru. Também era. A gente Duque teve de Caxias. a gente tem muita gente boa, né? Que infelizmente a vida levou. São nossas reservas morais e nossas reservas intelectuais. Sim. Que bom nós podermos falar de reservas intelectuais que ainda convivem no mesmo tempo que a gente, né? Sim. A gente fala do passado, nós somos de raízes. Fui num candomblé de importantíssimas. Pai Zezinho da Boa Viagem também, que. Olha aí. Meu Deus do céu. Quanta falta faz. Eu não era nem ebome ainda, pai. Eu acho que eu não era ebome ainda. Eu já era iniciado. Ele mandou parar o atabaque. Para que o Iango está chegando. Aí mandou, eu falei, pai, pelo amor de Deus, não, eu quero que dobre o couro para você, não sei o que. Aí eu entrei, bati a cabeça. Nossa, ele me deu um abraço tão apertado também. Eu encontrava muito, que eu trabalhava em Copacabana, e ele morava ali, né? E eu encontrava muito com ele no calçadão de Copacabana, quando ele era vivo. E foi, olha, tive candomblés maravilhosos na Boa Viagem também, que eu pude também. São nossas reservas intelectuais e certamente é para onde nós Mãe caminhamos. Palmira também, candomblés bons. Mãe Meninazinha, Mãe Beata, né? Dona Tivemos Meninazinha. casa. Pai Zezito também, uma casa maravilhosa. Olha, Entendeu? nossos Temos grandes nomes, né? grandes. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Inscreva-se no canal, compartilhe, dê seu like. Estamos entrevistando, ou melhor, batendo um papo, que eu nem gosto muito dessa palavra. A entrevista é muito pesada. Estamos batendo um papo aqui com o nosso amigo Yang, né? Promoter, sacerdote, né? Tem muita coisa boa por aí. E vem aí, não saia daí, porque tem ainda a segunda parte desse bate-papo. Ok? Voltamos já já.